O canto do pássaro, não sei se durante a minha fala ele vai cantar, mas ele está incomodado com a nossa presença. Nós estamos invadindo a área dele. Então ele começa a dar uns alertas. Tá. Inclusive... Ele estava cantando até agora. Mas não é um canto, é um falar, grito, viu? Né? Vai embora. Tô aqui é meu, né? O pássaro é muito territorialista, né? Isso já, né? E aí ele vai dando sinal para os outros indivíduos, né? Olha, tem gente aqui. Então é uma rede de comunicação. Então, Cássio, aqui é uma área de quiosques para piquenique, para as pessoas contemplarem, né? Isso. Darem uma pausa, comerem alguma coisa. Isso, ó, o lugar você pode ver que é um lugar que está bem cuidado, essa parte do parque tá bem limpa, né? Quarta-feira, por exemplo, eu venho com um grupo aqui de estudantes, de ETEC, inclusive, Bruno. Ah, que legal. Aí, lá de São Paulo. E aí eles fazem piquenique aqui, fazem algumas apresentações que eles estudam, né? E aí vem aqui a aula de campo. Isso. E então as famílias podem vir aqui, nós estamos do lado do sanitário, da 50 metros sanitário, tem água ali, tem os lixos. Então é uma área bem legal para fazer um piquenique, para dar uma relaxada, você está no meio do parque aí. É importante falar, eu quero chamar a atenção de duas coisas. O parque é gratuito. Por enquanto, a gente... não sabemos se tem previsão ou não de cobrança, tal, mas ele já é há muitos anos gratuito e ainda está gratuito. Nessa área, por exemplo, você tem água e você tem, você encontra cestos de lixo. E é sempre legal falar dessa preservação, né? Todo lixo que você produzir pode ser inclusive sementes de alguma fruta que você acabou de comer aí, enfim, tem que jogar fora, tá? Tem que descartar, né? O pessoal às vezes, de novo, inocentemente, na melhor das boas intenções. Vem aqui, eu tô num ambiente natural, eu vou comer minha banana, vou jogar a casca lá que é natural, orgânico. Eu vou chupar minha mexerica e vou jogar a sementinha. Não tem muitos problemas, mas tem problema. Por quê? Porque a fauna pode vir, comer aquela casca e aí tem a sua baba ali. Então pode ter a doença, pode ter a zoonose que eu falei anteriormente. Tá. Não há grandes problemas, não é xiita, não sou xiita, radical ambiental, mas eu só estou pontuando que realmente tem para as pessoas começarem a atinar as coisas. Então, eu mesmo às vezes jogo lixo orgânico na rua, porque eu sei que uma formiga pelo menos vai se aproveitar, ou um outro animal qualquer. Mas aí gera mudança de hábito. Exato. Né? Ele fica preguiçoso. Se ele sabe que tem ali, por que ele vai atrás? E o dia que não tiver? Né? Só isso. Né? É isso, é a importância. Não fiquem com dó, é isso. É isso. Outros exemplos de cerrado. Então essa aqui, ó, é uma tamboril ou orelha de negro. Peguei aqui algumas sementes, elas já estão passadas, pode ver, não sei se dá para ver o furinho. O que a natureza... Ó, outro furinho aqui. O que a natureza fez? A semente dela é dura e ela é envolta numa espécie de polpa que é doce para atrair a formiga, para quebrar a dormência dela, porque ela está dormindo. Se ela cair e não tiver esse processo, ela pode ficar 10, 12, 15 anos ali e não vai germinar. Então, não sei se dá para ver esse branquinho aqui, ó. Ele é doce, ele atrai a formiga vai comendo, né? Daí expõe a semente, que está numa cápsula bem dura. É dura isso aqui. É aquela, ó, tá vendo? Eu estou fazendo força aqui. Exato. Ó, tá vendo aqui que ela já foi... Sim. Então isso é típico do cerrado, né? Típico do cerrado. E orelha de negro, ou tamboril, por causa da forma dela, né? Parece. Alguns chamam de orelha de macaco também, tá? E aqui eu tenho um açoita a cavalo. Por que açoita a cavalo? Porque os galhos mais finos dessa árvore, dessa espécie, eles são bastante flexíveis. E aí o pessoal antigamente, né, batia no cavalo para o cavalo correr mais, né? Então açoita cavalo ficou. Os nomes populares, eles podem variar bastante de região para região, tá, Bruna? Eu não vou me recordar agora do nome científico dessa espécie, mas é isso. E assim,
Uma coisa legal, a gente está numa época, apesar da seca, choveu semana passada, então deu uma revivada aqui nessas plantas. Essas plantas, no período, essas plantas do cerrado, ela chama semidecidual. Elas jogam as folhas fora naturalmente para não perder muita água, porque elas captam a água pela folha, mas a respiração também. Então elas precisam, quanto menos... Essa aqui jogou, vou pegar bem essa como... Essas folhas que vocês estão vendo são rebrotos, está começando a rebrotar agora. Ela jogou há uns meses atrás, jogou a folha fora. Justamente para isso. Para poder economizar. É uma autoproteção. É, uma adaptação ao ambiente, né, Bruno? Então, pessoal, já chegando perto do rio aqui, nós temos o Museu da Usina de Lavras e nós temos também banheiros aqui atrás, feminino, masculino, tá super limpinho, enfim. A estrutura tá aí, né, Cássio? Tá, isso aqui era uma antiga casa de operação, né? E aí virou um museu, tem aí algumas fotos de época, algumas réplicas de fotos, e tem uma sala que tem esculturas feitas... Olha lá o Nazua. Olha lá, aquele é o Coati. Eu, rapidão, tem outro ali. É a família, é o bando todo. Olha, Bruna, que oportunidade que nós estamos tendo. Não sei se dá para pegar bem, mas olha o Coati passando ali, né? Isso. O Nazua. Bem legal. Outro ali, que provavelmente é a família. É a família, mas não sei se dá, não sei se o consegue pegar. Mas olha que legal. Eles têm hábitos arborícolas e terrícolas, né? E eles gostam assim, de ficar na árvore, nas copas e tal, e gostam de ficar também no chão. E no chão. E assim, eles não são, apesar de eles não serem top de cadeia, eles terem predadores, eles não são muito intimidados, eles são bem corajosos, né? É que esse sentimento não existe nos animais. Mas eles enfrentam o que tiver que fazer. Por quê? Porque eles andam em bando grande. Tá. E apesar do focinho longo, ele tem dente. Aqui, ó. Ele é bravo. Olha lá, passando um monte ali. Olha que legal. Lembra que eu falei para vocês? Eu ia te falar exatamente isso. Então a gente viu dois, mas pelo retorno tem vários, né? Aqui é a casa deles, né? Aqui é o ambiente que eles se sentem seguros. E lembra que eu falei para vocês que agora, para quem não sabe, são 8h30 da manhã. Isso. Então o sol ainda não está forte. Não está muito forte. Então eles têm esses hábitos agora, né? A hora que o sol esquentar, ele vai intocar e vai ficar quietinho. E você vê, ó, nós estamos a 5 metros do indivíduo e ele não tem medo. Não tem medo e não se... E também não quer nos atacar. Não quer nos atacar. Por quê? Porque ele já se acostumou com a presença humana. Então a gente estava falando que o museu tem uma sala feita com escultura, feita com artistas plásticos locais, de resíduos coletados do rio. Então você tem uma... É lixo, né? O nome popular, o nome comum é lixo. Sim. Né? E é isso. E aí agora a gente está chegando aqui no rio. Quer dizer, tem mais indivíduo passando. Tem a educação ambiental ali também no museu, né? Também. Aqui nesse espaço a gente põe, geralmente quando é turismo pedagógico, a gente coloca a molecada sentada aqui e mostra e conta bastante. Olha lá mais um indivíduo ali. Agora a gente tá vendo um monte. Ó, mais um ali. Ah, que barato. E eles talvez vieram para o chão para caçar, pegar alguma coisa para comer. Eles pegam frutas, também caçam insetos, etc e tal. Bom, agora a gente chegou no trecho do rio. Acho que vamos começar por aqui, depois a gente fala da usina. Mas a gente chegou no trecho do rio, que a imagem não vai captar, mas já tem um cheiro característico. Sim. Né? Não é um cheiro forte, mas é um cheiro característico, né? Então nós estamos aqui. E talvez, né, Cássio, não seja um cheiro forte para nós que moramos aqui na região. Talvez um turista, quando chegue aqui, ele fale, nossa, que cheiro mais forte, né? Isso. Mas não é aquele... Como se você estivesse em Pirapora do Bom Jesus, por exemplo, que lá tem muito gasto sulfídrico, né? Um dos maiores índices de mortalidade infantil por problema respiratório do estado de São Paulo. Mas olha só, aqui o rio faz uma curvinha, tem um remanso, então você tem bastante essa Onde o rio faz a curva... você tem bastante essa característica, né? As espumas, o que é? É um fenômeno. Como o rio nesse trecho ele começa a ficar bastante encachoeirado, a gente vai mostrar daqui a pouco ali a cachoeira, a água vai batendo na rocha e esse movimento
vai injetando oxigênio. Como ela vem carregada de saponáceos, vários poluentes, toda vez que uma paulistana, aliás, demora muito no banho, viu? As paulistanas, não só elas, mas muitas delas, elas e eles, né? Todos demoram muito no banho lá em São Paulo, tá? É uma questão de hábito, é questão cultural mesmo, tá, Bruna? Por isso que a gente tá chamando a atenção, né? Demora aí 40 minutos no banho. Então, esse saponáceo, ou que uma pessoa lava a louça lá. E assim, eu não estou crucificando a capital, não. Outras cidades acontecem. É que a capital é o nosso maior polo. Essa água... No mínimo 18 milhões de pessoas estão produzindo essa movimentação. E disso, grande parte é esgoto clandestino, né? Não tem ligação com a Sabesp, porque é loteamento clandestino, etc e tal. O serviço público não chega nessas localidades. E aí acaba indo parar direto ou indiretamente no Rio Tietê. Enfim, esses saponáceos estando na água e batendo, fazendo essa movimentação, injeta oxigênio, causa esse fenômeno da espuma, que o Hugo pode mostrar bem ali. Então, o pessoal vem aqui, e eu chamo essa cena de tragicômica, Bruna, porque ela chega a ser bonita, né? Parece iceberg, né? Mas ela é trágica, porque isso aí é poluição, tá certo? E a gente consegue ver algumas características aqui. Por exemplo, essa parte mais escura é onde normalmente o nível do rio chega. Nós estamos num período de estiagem, né? Aliás, um dos piores da história. Mas essa parte mais escura é o nível da água. E por que ela é escura? Porque como a água vem carregada de poluentes e a rocha, como a gente já falou, ela é porosa, a sujeira acaba impregnando, né? Então você consegue ver o nível, lá no horizonte você até um nível maior, assim. Então esse aqui é o nível natural do rio, que é uns 3 metros mais alto. Nós estamos num período de estiagem. No entanto, Bruna, isso flutua muito devido ao que acontece em São Paulo. Por exemplo, se chove muito lá na capital, e lá chove mais que aqui, porque lá está encostado na Serra do Mar, para evitar enchente, nas marginais, Marginal do Tietê e de Pinheiros, eles abrem comportas. Eles abrem uma comporta em Santana de Parnaíba, que é de 1901, abrem mais 2 comportas em Pirapora de Bom Jesus, a de Rasgão e uma de Pirapora, lá que agora me fugiu o nome, e aí vem um volume de água muito grande aqui num curto período de espaço de tempo. Então isso causa também enchentes aqui. Tá? Causa enchentes aqui. A gente vai mostrar algumas cicatrizes. De vez em quando acontece aqui, né? Umas belas cheias aí, né? A última foi há 3 anos atrás, que destruiu parcialmente 2 parques da cidade. Inclusive o Montonet, que a gente não vai poder fazer o vídeo dele por enquanto, que ele está fechado para reforma. Isso. Boa, bem citado. Cássio, beleza, tragicômico. É muito triste. É triste. Bem triste. E é o que eu falo, não dá para sentir o cheiro, mas tem um cheiro bem característico. Né? E tem dia que tem mais saponáceo, né? Que tem mais espuma. Hoje é sábado, então muitas indústrias não trabalham. Ok. Então a produção caiu. Difícil mensurar isso, mas ela caiu, né? Durante a semana. Né? Onde nós estamos, Cássio? Bom, Bruno, então aqui a gente está em frente à ruína da usina hidrelétrica, né? Então essa usina ela é de 1906, ela foi construída companhia Ituana de Energia Elétrica, apesar de nós estarmos hoje no município de Salto, na época pertencia a Itu, e ela gerava energia para Itu. Alguns anos depois passou a gerar energia para Salto, e ela é de 1906, se não me falha a memória, em 1922 ela sofreu uma enchente. Aí ela ficou alguns anos parada, e aí quando ela foi reativada, ela foi colocada à venda. No entanto, ninguém se interessou, porque era uma época de salto quântico na tecnologia. Tá bom. Então a tecnologia dela ficou obsoleta, e aí já existia a construção de uma outra, que é a usina de Porto Góis, que também a gente leva para o pessoal
para ver de longe, né? Não tem acesso à usina. Então ela ficou abandonada. Que na verdade, assim, a pessoa que investisse, que comprasse, a empresa que comprasse poderia investir, né? Para modernizar tal, mas talvez a estrutura não valia a pena, né? Não. Ela sofreu enchente, depois a companhia voltou a mexer na estrutura, mas já estava obsoleta, tecnologicamente falando. Tá bom? Então essa é a usina Vamos dar uma de Lavras. Vamos lá. E aí eu queria mostrar aqui a queda d'água, porque foi construída estrategicamente nesse local por conta da queda d'água. Então, quando eu falei numa outra parte do vídeo, a fall line, a linha de queda, aqui a gente vê um pouquinho esse traço dela. Então, esta é um desnível natural, né? E ela foi feita aqui, justamente nesse desnível. Dá para ver, né, nitidamente o desnível, né? As espumas, a movimentação. Mas um lugar belíssimo. Maravilhoso. Não por acaso aqui é um dos atrativos mais procurados de Salto, né? O lado de lá já pertence ao município de Itu, tá? Ah, que interessante. Uma propriedade rural bem grande aí. Ali do outro lado mostra o nível que a água chega. Nível normal. Eu queria mostrar aqui também cicatrizes. Isso aqui, esse branquinho aqui, é isopor que está pregado aqui porque sofreu uma enchente. Então, olha a altura do muro. Então, a água passou por aqui. Então a água passou. A água passou por aqui e a última vez ela ficou nessa altura. Mas teve vezes que ela ficou, você pode ver aqui também, isoporzinho, né? Mas a última vez ela ficou aqui. Então isso aqui, ficou tudo alegado. Inclusive essa deformidade que vocês veem aqui foi a água que causou. Então é comum as enchentes aqui, para evitar enchente lá em São Paulo, o pessoal abre as comportas e vem para cá. Vem a espuma, vem o cocô, vem os resíduos, vem tudo para cá. Em algum lugar vai sofrer, né? Algum lugar tem que pagar a conta, né? Aqui é a entrada principal, então, da antiga usina. Isso, eu queria só mostrar a placa 1904, mas ela foi efetivamente inaugurada começaram as operações dela em 1906, tá? Tá. Então, eu tinha dado essa informação em 1906. Tá. Aí vamos entrar aqui, então. Ladrilho hidráulico aqui no chão, né? Que é bem utilizado à época. Essa valeta aberta já é da pessoal que recebeu a concessão aqui. Isso aqui até 3 anos atrás estava tampado, né? Já existia, mas estava tampado e o pessoal começou a mexer. Então, Bruna, só para se ter uma ideia, a água vem por lá, né? Vamos tentar mostrar aqui. Ela foi canalizada, eles fizeram um canal que a gente vai mostrar um pouco mais à frente no vídeo. Tá. E aí a água vem pelo canal e entra aqui embaixo. E essas peças, elas não ficavam aqui, elas ficavam lá embaixo. Essas são as turbinas. Então a força da água girava a turbina. Ela está colocada aí como exposição. Como exposição, né? Mas essa é uma metal ferro fundido, já está enferrujado, já está fechado. Mas é uma peça da época da construção da represa 1906, né? E ela ficava embaixo, é a turbina propriamente dita, tá? Então a água entrava pelo canal, entrava porque hoje o canal está seco, o canal está lacrado, ela não entra mais, tá? A gente consegue ver um pouco de água aqui, não sei se é o caso, porque a água está bem baixa, né? O nível está bem baixo, acho que não vai dar para ver. Até dá, se eu quiser mostrar. Só que essa água, ela entra por lá. O canal viria dali, tá, Hugo? O canal viria dali, mas ele está lacrado. Então a água vem por lá. O excesso da água vem para lá. Está fazendo o movimento contrário do que ela fazia originalmente. Tá certo? E aí as espumas, ó. O público vê bem. Dá até vontade de tomar banho, né, Bruna? Passar aqui uma banheira d'água e pular lá. Ali é quando chove muito, a água entra pelo canal e traz
essa galharia, esse mato aí, né? Então isso é... Junto com isso vem plástico, vem lixo, sim, vem... o que você imaginar, o que você imaginar, sofá, brinquedo, um monte de coisa vem para aí. Porque a força da natureza é grande, né? Isopor e PET é o que mais passa, mas mesmo assim, lá para cima, porque ali para baixo tem a usina de Porto Góis, Tá. e para evitar que os resíduos entupam ou prejudiquem o sistema, eles têm lá para frente no rio uma corrente passada de margem a margem para segurar a maioria dos resíduos sólidos. Como se fosse uma rede, né? Para segurar, porque senão eles vão parar dentro da problema no sistema. Dá problema no sistema. Agora eu vou convidar vocês para irem lá para cima. Eu vou fazer você fazer um esforço físico. Vou te ajudar a subir aqui. Ah, tá? sim. Não, então você corta. Peraí. Corta que nós já voltamos, porque isso vai ser um processo. Então vem comigo, vem conosco, né, Bruna? Ai, que degrauzinho baixo. Isso aqui é um teste de sobrevivência na selva. A criançada de São Paulo, quando chega aqui... Nossa, pra eles isso é super alto. A gente aproveita para fazer essas brincadeiras. Então aqui, Bruna, é a parte de cima daquilo que a gente viu. Então a gente vai dar uma rodada aqui, tem um visual bem legal. Tá. Então, o canal vem de lá, passava aqui ficavam as turbinas. Então aquela peça gigante de metal que a gente viu, ela ficava aqui, tá? O que é interessante de falar, Bruna, pra gente linkar com a história, né? Então, o dinheiro do café, o próximo ciclo econômico foi o ciclo do algodão. Então a gente que é bairrista, eu que sou bairrista, brinco que a Revolução Industrial no Brasil começou nessa região, por quê? Porque tinha o dinheiro do café. E aí o dinheiro trouxe o trem. E o trem trouxe as indústrias. Né? O fato do trem trouxe o progresso. Trouxe o progresso de maneira geral. Então, um dos apelidos da cidade de Salto é Manchester Paulista. Manchester é uma cidade da Inglaterra, onde aconteceu a Revolução Industrial. Então, aqui as primeiras indústrias têxteis do Brasil nasceram aqui. A primeira indústria de papel de toda a América Latina nasceu aqui. Ela existe, inclusive, até hoje. Tá? Por quê? Porque existia o dinheiro para trazer as indústrias para cá. Inclusive, veio uma leva muito grande de imigrantes italianos para trabalhar na indústria. Eles traziam o expertise deles. E aí tinha a aptidão do rio, o recurso natural necessário para a movimentação, porque não existia energia elétrica. Repito, essa usina é em 1906. Em 1906, até então, não existia energia elétrica aqui. As indústrias, o trem é 1873, as indústrias 1882 veio uma, 87 veio outra. Então, o que movia o maquinário era a energia hidráulica. Depois a energia hidráulica foi transformada em energia elétrica. Tudo bem. Certo? Vamos dar uma voltinha aqui. Maravilha, senhor Cássio. Eu vou mostrar, então, tanto as cactáceas quanto as bromeliáceas. Essas são plantas características de climas bem secos. Bromélia tem muito em Mata Atlântica, lugar úmido, mas essa é uma bromélia típica do Cerrado, tá? Eu acho essa bromélia muito bonita. Então você tem aí os elementos, vários elementos aí num ambiente só, que se conversam, né? É um ambiente misto. É um ambiente misto.